Fala pessoal, tudo bem? Então, bem-vindo a uma aula sobre conjuntos aqui no Matemática Mais Fácil. Eu vou te mostrar o que é um conjunto, por que a gente trabalha com conjunto, tipos de conjunto, simbologia, o que usar, o que não usar, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, seja bem-vindo e vamos nessa, olha só. Quando a gente fala sobre conjuntos, aquilo ali é um conjunto, aquilo ali é um conjunto, como identificar se é ou não um conjunto? Conjunto é uma aglomeração de coisas que possui uma característica comum. Por exemplo, um homem e uma mulher. Isso pode ser considerado um conjunto? Pode. Mas, professor, o homem é um homem, a mulher é a mulher. Os dois são seres humanos. Então, um conjunto de pessoas. Não posso dizer isso? Posso. Eles não precisam ter todas as características em comum, mas eles têm que ter alguma característica em comum, certo? Um livro e uma borracha. Um livro e uma Coca-Cola. Isso pode ser considerado um conjunto? Claro que pode. É o conjunto de quê? Conjunto das coisas que estão em cima da mesa. É o conjunto do que eu levo, das coisas que eu levo na mochila, por exemplo. Certo? Então, conjunto é uma aglomeração de coisas que possuem alguma característica comum. Beleza? E de tudo que eu falei, são coisas que possuem uma característica comum, tá legal. Que coisas são essas, não é verdade? Esses são os elementos. Conjunto é uma coisa formada por elementos. Tudo que está dentro do conjunto é considerado um elemento. Tudo bem até aí? Uma sala de aula, por exemplo, é um conjunto. Claro que é um conjunto. É um conjunto cheio de quê? Cara, você pode ter falado aí cheio de cadeiras, para me dar uma sacaneada, né? Cheio de cadeiras vazias, cheio de alunos, não é verdade? Cheia de espaço vazio, não, essa não vale. Mas o que são os elementos de uma sala de aula? Podem ser os alunos. Você concorda comigo? Alunos, cadeiras, quadro, não é verdade? Outro tipo de conjunto, uma cidade. Uma cidade é um conjunto? Cara, isso daqui pode ter uma quantidade quase infinita de elementos. Você pode me dar o exemplo que você quiser. A cidade é um conjunto de quê? De prédios, de casas, praias, pessoas, comércio. Então, a quantidade de elementos que eu posso citar com o conjunto de uma cidade é absurda, na verdade. Então, eu vou botar aqui elementos, escolas. Eu vou pegar todas as escolas de uma cidade. Então, vamos lá. A cidade é o meu conjunto, escola A, B, C, D são os meus elementos. Show de bola? Estojo. Estojo pode ser considerado um conjunto? Claro que pode. O que a gente coloca dentro de um estojo? Caneta, lápis, borracha, não é verdade? Então, vou botar aqui canetas, só para a gente ter na cabeça. E etc, né? O alfabeto. O alfabeto também é um conjunto muito utilizado em probleminhas de vestibular, escola e tal. Na verdade, de todos esses aqui, esse é o mais utilizado. O alfabeto é o conjunto de letras, não é, pessoal? Sejam vogais, sejam consoantes, não interessa, mas são letras. Então, quem são os elementos? São as nossas letras. Maravilha. Então, eu estou te dando aqui o exemplo do que é um conjunto e o que é um elemento. Até aí, tá tudo bem? Um caso especial agora que você vai abrir a sua cabeça um pouquinho e vai deixar a matemática entrar. Presta atenção. Eu falei que isso era um conjunto com os elementos alunos. Isso era um conjunto com elementos escolas. Mas pensa comigo, o que tem dentro das escolas? Salas de aula, concorda comigo? Então pensa. Isso que era um conjunto pode ser um elemento de outro conjunto. Você concorda comigo? As salas de aulas não estão dentro das escolas? As escolas não estão dentro das cidades? Estojo não está dentro da sala de aula? Uma sala de aula pode ter vários elementos, o quê? Um estojo em cima de cada cadeira. Então, são vários estojos. Você concorda comigo, então, que esse cara ele pode ser conjunto ou elemento dependendo da nossa interpretação? Então, a interpretação vale muito no estudo de conjuntos. Tá beleza? Agora, vamos lá. Vou te mostrar uma parada muito, muito, muito importante agora, que é a simbologia. Sempre que a gente começa o estudo de conjuntos, a simbologia é primordial. Se você entende isso, cara, daqui pra frente você vai ter muita facilidade em uma série de coisas no estudo de conjuntos. Então, olha aqui, a simbologia. Esse cara, a gente chama de quê? Você lembra? Pertence ou não pertence, né? Vou escrever aqui, ó. Pertence. Eu não vou escrever o não pertence, porque quando a gente risca um elemento, você entende que isso
é uma negação, não é verdade? Então, se eu tenho aqui o pertence, se eu riscar, eu tenho não pertence, não é verdade? Galera, quando a gente pode utilizar o símbolo pertence e quando a gente não pode utilizar, não é verdade? Lembra que a gente acabou de estudar duas coisas, o que é um conjunto e o que é um elemento, beleza? Então aqui, ó, se eu for usar esse símbolo, eu só posso utilizar quando eu estou tratando de elemento e conjunto. Galera, como assim? Não entendi, professor. Então eu vou te explicar agora muito calmamente. Isso é um elemento e isso é um conjunto, não é verdade? Isso pertence à sala de aula. Isso pertence à cidade. Isso pertence ao estojo, isso pertence ao alfabeto. Então, sempre que você estiver falando de um elemento que está dentro de um conjunto, eu uso o pertence. Tá beleza? Lembra que eu falei que esse conjunto pode estar dentro desse conjunto? Quando eu relaciono dois conjuntos, eu não posso usar o pertence. Eu tenho que usar esses outros dois símbolos aqui. Que você lembra o nome? Eu vou te ajudar. Esse daqui é o contido e esse daqui é o contém. Então, eu coloquei esse asterisco nos dois aqui para você ver, ó, só posso utilizar quando eu estiver relacionando dois conjuntos. Dois ou mais conjuntos, né, pessoal? Então, vamos lá. Olha só. Esse conjunto está contido nesse. Esse conjunto está contido nesse. Quando um conjunto está dentro do outro, eu digo que ele está contido. Professor, eu tenho uma dúvida muito grande sobre quando usar o contido ou o contém. Então eu vou te ajudar. Presta atenção, larga a caneta, larga tudo, olha para mim, foca em mim. Eu vou te explicar uma parada muito séria agora. Quem já foi meu aluno vai lembrar desse exemplo, que eu sempre dou o mesmo exemplo, porque sempre dá certo. Pensa você na beira de uma piscina. Pensou? Beleza. Aí você entra na piscina. Visualizou você entrando na piscina? Delícia, né? Quando você está dentro da piscina, pensa comigo. Você está contido na piscina ou você contém a piscina? O que você acha? Naturalmente, você deve ter pensado, poxa, eu estou contido na piscina, não é verdade? Legal, vou inverter a situação. A piscina recebe você dentro dela, não é verdade? A piscina está contida em você ou a piscina contém você dentro dela? Você falou contém, não é verdade? Eu escutei daqui. Então, olha só. O contido é quando você fica dentro. O contém é quando você tem alguém dentro. Você só consegue estar dentro da piscina porque você é menor do que a piscina. Então, o contido a gente usa quando a gente está indo de uma coisa menor para uma coisa maior. Você entrando na piscina, a sala de aula está dentro da cidade, então a sala de aula está contida na cidade. Agora inverte. A cidade é maior do que a sala de aula, não é? Então a cidade contém a sala de aula. A sala de aula contém o estojo. Então vamos lá, de novo. Quando eu uso o contido, quando você está indo de um conjunto menor, presta atenção, para um conjunto maior. E quando é que você usa o contém? Quando você está indo de um conjunto maior para um conjunto menor. Ficou claro isso para você? Essa é a grande dúvida da galera que estuda conjuntos e essas simbologias. Isso é o que mais confunde. Se você aprendeu, você deu um grande passo à frente do resto do pessoal. Tá tranquilo? Então, a gente vai continuar o estudo de conjuntos numa outra aula. Espero que esteja ficado tudo claro para você. Vou sair da frente, se você quiser dar uma pausa aí e dar uma copiada. Tá beleza? Forte abraço, pessoal!